Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor. Uma manhã abençoada para todos os irmãos que estão se conectando por aqui nas plataformas. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo ok com o som? Com a imagem? A nossa leitura nessa manhã, nosso texto vai estar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 24, diz assim, Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo e alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Meus irmãos, o texto aqui ele fala de algumas atitudes de Moisés, né? E Moisés, quando nós olhamos para a vida de Moisés ele recusou, ele renunciou títulos, riqueza, fama, os valores do Egito, aquilo que eram os prazeres do Egito, por conta de um chamado que ele teve. E a gente pode listar aqui pelo menos 5 atitudes que Moisés teve aqui nesses versículos que nós lemos. Para quem está chegando agora, Hebreus 11, versículo 24, 25, 26 e 27. Pelo menos 5 atitudes. Moisés recusou, Moisés escolheu, Moisés deixou, não temeu e ficou firme. Recusar. A recusa só pode ser feita quando se faz uma comparação de valores. O que estava sendo comparado ali, os palácios, os tesouros, os banquetes, os exércitos do Egito, ele tinha tudo nas mãos para conquistar o mundo dos seus dias. Flávio Joséfo diz até que ele foi um príncipe, que muitas batalhas ele venceu, que muitos títulos ele trouxe para Faraó. Moisés seria provavelmente até, talvez fosse cogitado para ser substituto de Faraó no Egito, mesmo sendo filho adotivo, né? Filho da filha de Faraó. Então ele tinha tudo disponível. Só que na avaliação de Moisés sobre aquilo que ele tinha nas suas mãos, ele levou em consideração aquilo que ele não tinha, que era o que podia saciar a sua alma, que podia lhe trazer de fato um contentamento, o contentamento da alma. E isso ele só encontrou na presença de Deus. Isso ele só encontrou quando ele foi buscar a ovelhinha do seu sogro que se desgarrou, e ali ele escuta a voz do Senhor. Então o texto vai dizer que pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abandonou os títulos, ele abandonou os privilégios, ele abandonou o Egito. Ele recusou a identidade que dava a ele privilégios no Egito. E o versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Moisés recusou, o que por si só também já é uma escolha, mas Moisés escolheu ser maltratado. E como eu tenho sempre dito aqui no canal, né, irmãos, eu não sou adepto ao evangelho de sofrimento, ao evangelho de... o texto aqui não está falando sobre isso, tá? Que a gente tem que viver uma vida, que vida cristã, santidade é pobreza, que sofrimento é vida com Deus, não. Mas o ser maltratado aqui, porque ele se colocou na condição que o povo vivia, a condição de estrangeiro, a condição de um povo que não era bem quisto, que não era, a presença deles ali não era desejável, né? Então ele se colocou na condição de povo. Ele passou a ter a identidade de povo, não mais a identidade de um príncipe. Quando nós vivemos esse cristianismo, esse evangelho, nós passamos a ter essa identidade de povo de Deus, de cristão, né? E é claro que o mundo espiritual ele se move sobre isso. É claro que o inimigo ele se move sobre essa questão, ele coloca um alvo na nossa testa. A partir do momento que vivemos uma experiência de salvação, a partir do momento que o evangelho entra nos nossos corações, em nossas casas. Então, sofrer os maltratos é sofrer as retaliações, sofrer a opressão, é sofrer tudo aquilo que o cristão sofre.
Moisés sofreu tudo aquilo que o povo de Israel sofria. Então ele escolheu não ser chamado, ele recusou o que ele tinha, que era do Egito, como nós recusamos o que nós tínhamos, que era do mundo, tudo que éramos lá fora, tudo que vivemos lá fora, e ele escolheu viver algo novo. Ainda que nesse algo novo tivesse prova, tivesse adversidade, tivessem lutas, e teve muitas. Ainda que na nossa jornada, lutas, provas, dificuldades venham a acontecer, que as coisas venham a se levantar e se levantam. A terceira atitude de Moisés, tendo por maior as riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, a salvação. Ele achava que era maior servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Para nós é maior servir a Cristo, as riquezas do vitupério de Cristo, do que o que o mundo tem para dar. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pela fé, deixou o Egito. Pela fé, ele deixou o Egito. Hoje a gente vive um cristianismo, e eu tenho sido muito crítico, né? Claro, a essa modalidade de cristianismo onde não há uma necessidade de deixar o Egito e as coisas do Egito. Pela fé, ele deixou o Egito, ele deixou o mundo. Podemos dizer assim, quando o crente ele entende que ele não tem parte com esse mundo, que ele não tem mais parte com as pessoas que ele tinha parte, os lugares que ele andava, é deixar. Deixar o Egito é deixar uma vida. Ele deixou uma vida. Tudo que Moisés conhecia, entendia por vida, estava no Egito. Então ele deixou aquela vida que ele tinha para viver uma jornada no meio do deserto. Pela fé ele deixou. Pela fé ele recusou. Pela fé ele escolheu. Pela fé ele deixou. Eu não sou o Espírito Santo para poder dizer ao seu coração, para falar aqui nessa manhã o que você tem que deixar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já tem revelado para você o que precisa ser deixado. O que precisa ser deixado de lado, o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser deixado na sua vida, na minha vida. E isso é o Espírito Santo. Quem pode mostrar, quem pode revelar, quem pode falar o que tem que ficar, o que não pode mais fazer parte da nossa jornada. Pela fé ele deixou. E é um ato de fé. Às vezes, não poucas vezes, deixar é um ato de fé. E o texto segue dizendo, não temendo a ira do rei. E é claro que quando nós fazemos escolhas tão importantes assim, as pessoas se revoltam, às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da igreja, às vezes nos locais que a gente frequenta, né? Eu me recordo quando eu fui me batizar, e aí eu pela fé, né? Deixei, pela fé, fiquei firme, pela fé não temi a ira do rei. E aí eu lembro do meu padrinho de batismo. E eu virei para ele, para minha madrinha, e eu falei para eles assim, agora vocês vão ser promovidos. E é claro que hoje eu faria um pouco diferente, mas isso promoveu uma certa mobilização, né? Ele falou assim, eu falei assim para ele, vocês vão ser promovidos agora, vocês vão se tornar praticamente meus tios. Ao invés de meu padrinho e minha madrinha, vai se tornar meu tio e minha tia. Mas é claro que eu continuei chamando eles de padrinho e de madrinha, que não tem nada a ver, a gente não pode cair nessa religiosidade, né? Mas eu falei isso para eles, que eles iam ser promovidos, que eu ia me batizar nas águas, né? Ia me batizar, um batismo com consciência, um batismo de confissão de pecado, de novo nascimento em Cristo Jesus, não um batismo de criança, sem consciência. E eles ficaram furiosos. Meu padrinho, então, ficou furioso comigo, ele parou até de falar comigo. E às vezes nós tomamos decisões importantes, né? E não devemos temer. Escolher aquilo que é a vontade de Deus nós não devemos dar ouvidos à voz do medo. E o medo nos trava. Quantas vezes Deus fala, olha, siga por esse caminho, tome essa atitude. E a gente trava. Tememos a ira do rei. Faraó ficou furioso. Porque Moisés tomou aquela decisão e junto com o povo. Mas Moisés ficou firme. E o texto diz, porque ficou firme, como que vendo o invisível.
Ele recusou, ele escolheu, ele deixou, ele não temeu e ele ficou firme. Fica firme, minha irmã, meu irmão. Fica firme no propósito. Fica firme naquilo que você tem vivido. Fica firme na promessa. Fica firme naquilo que você tem carregado. Não importa o que as pessoas estão pensando. Não importa o que acham. O que importa é aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Porque o coração do homem é um grande segredo. E só quem conhece o nosso coração é Deus. Só quem conhece é o Senhor. Eu já fui acusado de várias coisas, eu sei que os irmãos também, né? De as nossas motivações, aquilo que motiva o nosso coração, só Deus quem sabe. Ontem mesmo eu estava aqui na live, né? Tinha alguém escrevendo aí, falando sobre alguma coisa de dinheiro, de vender o céu, de vender o evangelho. E aí o irmão, se não me engano foi o Esdras, que está sempre aqui, hoje eu não estou vendo ele. Ele começou a falar, mas quem é que está vendendo o evangelho? Mas quem é que está fazendo isso? E essas coisas acontecem, as pessoas se levantam, sabe? Pessoas que eu amava, e às vezes isso que dói mais, né? Pessoas de perto, pessoas que a gente ama, que a gente admira, que a gente, enfim, confia, que nem amigos meus, que depois eu vi que não eram amigos de nada, assim, falando coisas terríveis acerca daquilo que Deus tinha falado comigo. E quando nós começamos uma obra na presença de Deus, né, eu creio muito naquilo que Deus fala ao coração da pessoa. Eu jamais ousaria querer desqualificar a vida espiritual de uma pessoa, como se Deus não falasse com aquela pessoa e ela está fazendo aquilo dali, né, um passo tão grande assim, né, para dar, como por exemplo, me recordo de um irmão que saiu, o Senhor deu a ele um direcionamento, ele saiu e ele tinha uma ordenação sobre a vida dele, ele foi ser pastor numa outra igreja e foi criticado, julgado por todos. Mas eu acreditei que Deus tinha falado sim a ele, ao coração dele, à família dele, e até hoje ele está na presença do Senhor, vive uma bênção, sabe? Deus honrou em tudo aquilo que ele fez. Nós temos sim o direito de questionar algumas coisas, mas de desqualificar a vida espiritual da pessoa como se a pessoa não ouvisse nada, ainda mais quem usa, né, do expediente de buscar de Deus um direcionamento pela palavra, de buscar um sonho, uma revelação, uma visão, essa pessoa que está sempre disposta a ouvir, porque tem gente que só quer ouvir depois, né? Só quer ouvir quando, tipo, já comprei, já aluguei, já paguei, já fiz, Deus, fala comigo. Aí o Senhor vem, o quê? Para dar o aval? É só para poder informar, né? A pessoa só informa a Deus. Só informa ao Senhor aquilo que ela já fez. Agora, quando nós perguntamos ao Senhor, colocamos a nossa vida diante dele, Deus, ele vem e faz. Deus, ele vem e direciona. Então, eu voltando, fugir aqui do assunto. No início, aqui, em vários momentos, eu também já fui questionado acerca daquilo que Deus tinha falado ou não comigo. Imagina como que Moisés foi questionado. Moisés, você tá doido, cara? Tu vai deixar aqui o Egito, tu vai deixar a vida que você tem. A Bíblia não é um diário, ela não entra nos aspectos da vida de Moisés, mas eu convido os irmãos a pesquisarem, né? A vida de Moisés por Flávio Joséfo. Joséfo, ele fala sobre Moisés, né? Como Moisés ele teve grandes conquistas, né? Conquistas importantes, mas ele abriu mão disso tudo, porque ele entendeu que o lugar dele não era ali no Egito. Ele entendeu que o lugar dele era junto com o povo de Israel. Ele entendeu o chamado que ele recebeu quando Deus falou com ele ali na sarça que queimava e não se consumia. Ele entendeu. E uma dos grandes requisitos, eu sempre tenho dito, de alguém que Deus chama, é a pessoa achar que não está pronta. É a pessoa achar que está preparada. Quando a pessoa ela é chamada à frente, ela acha que ela está pronta, ela acha que é isso mesmo, e ela acha que ela é muito boa, e ela acha que ela... Olha, eu tenho muitas desconfianças. Agora, já ao contrário, quando a pessoa é chamada à frente, quando Deus chama e a pessoa, na jornada do herói, ela tem a recusa, né? Ela recusa o chamado, né? Tem até essa cartilha da jornada do herói que os grandes filmes de Hollywood seguem, né? Onde o herói ele recebe o chamado e ele recusa o chamado. E se você for notar bem, todos os heróis dos filmes aí de grandes sucessos, no início eles recusam o chamado, né? Desde o Rambo, o Rocky Balboa, o Luke Skywalker, todos eles recusam o chamado.
E isso é bíblico, é muito dentro da Bíblia. Moisés, ele recusa, ele fala: eu não sei falar, como que eu vou guiar um povo pelas palavras? Se a minha língua é pesada, eu não sei falar. Escolheu o mensageiro errado, envia outro. E Deus, ele vai, mesmo assim, né, vocaciona, condiciona Moisés. Deus está te chamando, minha irmã, meu irmão, a romper com o Egito, a romper com o mundo, a romper com coisas que não devem fazer mais parte da sua vida, e a viver uma novidade de vida, e a viver uma obra maravilhosa na presença dele. Deus tem algo grandioso a fazer, grandioso. Agora, são escolhas, decisões que devem ser tomadas, no mínimo 5. Recusar, escolher, deixar, não temer e ficar firme. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia.